E tem ainda um outro fator que eu queria colocar também para o debate, seria interessante, do meu ponto de vista, que tivesse também critérios, né, que avaliasse se a artista tem um espaço próprio de trabalho. Por exemplo, a gente sabe que muitos artistas têm, né, ou alugam um espaço, ou têm um espaço próprio, né, de trabalho. Ou seja, essa pessoa ela também tem uma certa vantagem em relação a outros artistas que não têm esse espaço de trabalho, né? Não significa que a pessoa não trabalhou duro, né, para construir aquele espaço. Não é isso, não é essa a questão. Mas quando a gente pensa em um momento de emergência, né, um momento, né, onde tem uma prioridade de pessoas que têm uma emergência maior do que outras, né? Então, qual que seria, assim, o critério? Então, uma pessoa que tem um espaço próprio de trabalho, durante a pandemia, ela vai estar podendo trabalhar naquele espaço, né? Fazer processo de criação de espetáculos, gravação de espetáculos naquele espaço, ela vai poder veicular, enfim, o trabalho realizado no seu espaço próprio, porque na pandemia, se a gente não pode trabalhar fora, a gente está trabalhando em casa. Então, se a pessoa tem um espaço próprio, isso é ótimo, né? Ela já tem ali, seja uma sala, ou seja um pequeno teatro, um auditório, enfim, onde ela tenha minimamente recursos para fazer a gravação de um espetáculo, por exemplo, né? Ou dar aulas online. E não só o espaço, mas assim, essa pessoa, esse espaço, ele tem bons equipamentos de trabalho, seria importante isso ser um critério também. Essa pessoa tem um bom computador, né, para fazer uma edição, ela tem um celular, uma câmera fotográfica, uma boa câmera que vai registrar boas imagens, para ela vender o seu trabalho, porque é diferente, né? Muitas vezes a pessoa tem um espaço, mas é um espaço precário também, é um espaço que não tem estrutura, uma boa estrutura para realizar a gravação de um espetáculo, por exemplo, não tem isolamento acústico e assim vai, não tem estrutura de iluminação, etc. Então, assim, tem espaços então que vão estar precisando mais desse recurso do que outros. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar, assim. Eu acho que seria importante, né? Eu posso estar errada, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, por favor, né, me corrijam, porque são muitos editais que saíram também há pouco tempo, por conta da emergência, justamente para a gente, muitas vezes, saber de todas as informações. Então, até onde eu sei, né, a única modalidade da Lei Aldir Blanc que fala sobre o critério de renda é a modalidade 1, né? Então é isso. Então eu deixo aqui como uma reflexão por que que a Lei Aldir Blanc não coloca a exigência do critério de renda na modalidade 2 e 3, né? Essa é uma questão. Então, daí um possível argumento. Bom, o possível argumento é que mesmo não tendo a questão da renda máxima, mesmo não sendo pessoas de baixa renda, os artistas e as artistas que vão receber esse auxílio, esse subsídio, esses prêmios, né, eles vão de qualquer maneira estar injetando dinheiro na economia, né, aquela velha questão da economia. Então você recebe dinheiro, você paga profissionais, você compra coisas, etc. Você gira a economia, você cria empregos. É ótimo, isso realmente vai acontecer. Porém, não seria interessante já que esse aquecimento da economia se desse a partir do dinheiro direcionado já para pessoas de baixa renda, né? Você direcionar o auxílio para pessoas de baixa renda não impede que esse dinheiro circule, né, na economia. Então, essa é uma primeira questão, né? Então, a gente, então, agora, continuando a reflexão, né, sobre, no Brasil, então, como eu já falei antes, existe uma falta, né, de políticas públicas, né, para as artes, né, para as artes cênicas também. Então, eu já escrevi sobre isso, já venho debatendo, né, faz um tempo com outros artistas, escrevendo. Então, no meu site, né, palavraemeia.com, eu escrevi um livreto sobre isso, chama Artes Cênicas no Brasil, proposta para eliminar a precarização, que eu escrevi em 2019, né? Nessa proposta, justamente, eu falo que artistas não vivem apenas de editais, né, temporários, que seria interessante uma política de contratação fixa, né, dos espaços culturais públicos. Mas a gente sabe que no Brasil a gente está tão longe, né, de uma política de contratação fixa, porque assim, os próprios espaços estão abandonados muitas vezes, né? Nem sempre, né? O Brasil é grande, existem muitos exemplos de espaços culturais públicos por aí.
Mas a gente sabe que é comum ter uma cidade, né, seja ela grande ou pequena, que tem um espaço cultural que tá às moscas, né, que não tem política nenhuma ali de atividades culturais, né, que tem poucos funcionários, muitas vezes, né, a própria higiene do local não ocorre, banheiros, às vezes não tem nem sabonete para você lavar a mão, enfim. Quanto mais uma estrutura, né, de um teatro, enfim, com toda a técnica, todo o investimento necessário para se realizar espetáculos, por exemplo, né? Então a gente sabe que muitas vezes esses espaços públicos são ocupados pela sociedade civil, que é interessante isso, inclusive a sociedade civil se apropria desses espaços e realiza ali a sua gestão, né, a programação, etc. Mas são condições precárias, né? Muitas vezes nesses espaços públicos não se pode cobrar ingresso ou, enfim, cobrar pela aula que você está oferecendo, por ser um espaço público que deveria oferecer atividades gratuitas para a população, e isso é importante, mas quem que está pagando esses artistas, né? O Estado deveria pagar, então, esses artistas que estão ali trabalhando para o artista poder oferecer as atividades, né, gratuitas, né? Então, muitas vezes, por várias razões, os artistas trabalham de forma gratuita para trocar pelo tempo que ele usa, por exemplo, utiliza o espaço para ensaiar, por exemplo. Isso é uma política que ocorre, enfim. Então, é isso, assim. Então, a gente não vê, nem assim no Brasil, um cadastro nacional, né, unificado de artistas que sirva para realizar políticas públicas, né? Se existir um cadastro nacional desse, por favor, que eu não saiba, por favor, me digam, me respondam aí nos comentários. Mas eu sei que tem vários cadastros municipais, estaduais, fragmentados, que os municípios, os estados utilizam, ou não sei, teria que ver caso a caso, né? Mas é o básico, assim, né? O Estado, a nação, eu digo, o país, né, seria importante ter um cadastro nacional dos artistas e ter nesse cadastro tem informações, né, informações básicas sobre esses artistas, referente, por exemplo, à renda, por exemplo, à raça, etnia, orientação sexual, etc. Por quê? Porque esses dados, eles vão localizar as pessoas em grupos vulneráveis socialmente, né? Então, se a gente tem, enfim, na população do Brasil, a gente sabe que mais 50% da população é negra, né? Então, isso depende de estado para estado, mas a gente sabe que a população negra vem sendo historicamente violentada, né, de várias formas, e atualmente ela se encontra num estado de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, né, devido a essas violências históricas. Então, por exemplo, a gente sabe que a política de cotas, por exemplo, é uma política possível de reparação, né, dos direitos, né, dessa população. Então, se a gente tem um cadastro com esses dados específicos, esses detalhes sobre o artista, a artista, a gente pode se realizar, né, formular políticas públicas, né, direcionadas para essas necessidades de reparação histórica, né, também. Então, a gente, enfim, por exemplo, a gente sabe que os dados do IBGE têm que ser aprimorados, né, por exemplo, a questão da orientação sexual, que não está incluída, né, no censo de 2010. Eu não sei como está esse debate para o censo de 2020, se foi incluído, porque, enfim, até pouco tempo não era tão colocado esses debates assim. Eu acho que esses debates sobre as violências estão sendo aprimorados também, aprofundados, os debates estão sendo reforçados nos últimos anos por pressão dos movimentos sociais, né? Então, assim, muitas pessoas entendem hoje que são importantes políticas de reparações, né? E um desses exemplos é a política de cotas, né? Que a gente está sendo implementado no Brasil a partir de vários setores, né? Então a gente tem hoje nas universidades, né, políticas diferentes de cotas, tem também as cotas para cargos para seleção em cargos públicos federais, né? Então, enfim, que é diferente das cotas das universidades. E agora na Lei Aldir Blanc, eu também tenho lido e visto que tem cidades que estão implementando as cotas, diferentes tipos de cotas também, no acesso a essa lei, o que é muito importante, o que é muito interessante, né? Porque
enfim, eu acho que assim, precisou chegar num momento de emergência, de pandemia, pra gente, para algumas pessoas, alguns grupos, né, enfim, que estão envolvidos nesses debates dessas leis, colocar que é importante as cotas. Mas por que isso não foi feito antes também? Se a gente, vamos pensar no Brasil, vamos pensar, né, nas violências todas. Por que a gente vive num país que tem tantos recursos naturais, um país que produz tantas riquezas, né, também econômicas, inclusive, e tem tanta desigualdade, né? Tem tanta desigualdade social e econômica, né? Óbvio, né? Então, assim, isso vem sendo debatido há muito tempo na história, mas se demora muito tempo, né, para realizar as políticas que realmente são eficazes e vão eliminar essas desigualdades, né? Eliminar as desigualdades é uma emergência, sempre foi uma emergência, uma urgência. Mas a sociedade, ou os poderes, vamos dizer assim, inclusive representativos, demoram muito, né? Todos os poderes em geral, todos os grupos, vamos dizer, eles demoram para transformar, né? Para propor transformações imediatas, né, nessa situação. Então, as cotas poderiam ter sido propostas já há muito tempo, já nas leis culturais, nas leis de artes, né? Mas, enfim, estão sendo propostas agora em alguns municípios que estão aplicando a lei Aldir Blanc, alguns estados, eu não vou citar nomes agora que eu não sei quem exatamente que implementou cotas, mas ainda assim precisam ser também debatidas. Eu escrevi sobre isso, já escrevo sobre isso, sobre as cotas especificamente, há alguns meses e, enfim, existem vários tipos também de possibilidades de lei de cotas e é importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre essas várias possibilidades de metodologia. Eu escrevi uma proposta esses dias até e publiquei no meu site, onde eu falo um pouco sobre isso, né? Então eu posso falar sobre isso melhor em um vídeo para destrinchar essa ideia, assim. Mas, enfim, então é isso, assim. Eu acho que as leis de cotas são necessárias, são importantes e têm que ser aprimoradas, né? Então, de qualquer maneira, tem sido um avanço que vários municípios que estão aplicando a lei Aldir Blanc estão levando a questão das cotas em consideração. E daí o último ponto, né, que eu queria abordar, eu vou pausar aqui só para abrir o documento. Bom, então vamos acessar aqui os documentos do PROAC, né? O PROAC é um sistema de editais de artes e cultura do estado de São Paulo, né? Então, todo ano tem o PROAC lança editais, esse ano ele lançou seus editais, e além dos editais anuais, ele lançou também editais com os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, tem 4 eixos, né? 4 eixos que você pode se inscrever enquanto artista. Então, são eles, né? O primeiro é premiações, que vai para diretores, diretoras e grupos, né? O segundo é fruição, que chama fruição, que vai para teatros, espaços físicos, né? O terceiro, eu tô lendo em outra ordem, mas enfim, é o licenciamento, né? Que é para 2 modalidades desse, né? Registros já realizados, registros de espetáculos que já foram feitos, você já tem o registro e você vai possibilitar que esse registro seja veiculado, né, nas plataformas da cultura, e por um período de 7 anos, né? E também você pode também ter uma outra opção que você pode realizar uma aula, uma palestra, uma entrevista, e por 7 anos também esse conteúdo fica acessível, né? E outro eixo é a produção, né? Então, eu li assim, mais profundamente os referentes ao teatro, que é o primeiro que sai na lista ali. Então, a gente talvez tenha algumas diferenças entre as modalidades, dança, literatura, etc. Eu tô pensando o de teatro, que é o primeiro que aparece ali na lista. Então, produção com 6 apresentações, esse é o produção. Então, tem esses 4 eixos. Daí, qual que é a questão, assim?